Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sendcast, dessa vez para conversarmos com Iklay Nunes. Ao longo da sua trajetória, ele identificou um padrão presente em muitas empresas. Operações que dependem de poucas pessoas, processos pouco estruturados e equipes constantemente sobrecarregadas. A partir dessas experiências, ele desenvolveu um método para transformar o conhecimento das organizações em processos inteligentes, utilizando a inteligência artificial para dar mais eficiência às operações e desenvolver as equipes para que elas possam pensar estrategicamente. Hoje vamos conversar sobre gestão do conhecimento, processos, inteligência artificial e como as empresas podem deixar de apenas apagar incêndios para construir operações mais sustentáveis. E antes da gente começar esse episódio, não esquece de deixar sua curtida e também se inscrever ou seguir a nossa página. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vindo ao Sendcast. É um prazer conversar com você. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você. Legal. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite também, para o podcast. Bom, o nome é um pouco complexo, o Iklay, mas é bem facinho. Para facilitar, pode me chamar de Will. Eu sou paraense, mas moro em Florianópolis já há alguns anos. Então, vim para cá construir carreira, construir minhas vivências e moro aqui até hoje. Boa! E aí, me conta um pouco mais sobre a sua trajetória. Como que você chegou até o trabalho que você está hoje? Como que foi essa parte de desenvolvimento? Como que você se encontrou nessa área de tecnologia? Como que foi tudo isso para você? Nossa, menina, foi uma correria, assim. Eu comecei, na verdade, a minha vida profissional já trabalhando numa empresa que era parceira do Google, lá no norte do país, uma empresa que era parceira. A gente trabalhava muito com o Google for Education. Então, eu sempre tive muita conexão com inovação, tecnologia, mas até aquele momento muito mais voltado para a educação. Tanto é que, de formação, eu sou educador, eu sou um professor, né? Só que a vida acabou me trazendo para a vida do marketing, fui conhecendo vários caminhos, customer success, customer experience, inbound, outbound, toda aquela linha ali, e me trouxe até onde eu estou hoje. Hoje eu sou head de marketing da LSG, né? Que é um ecossistema de empresas, são vários negócios, todos voltados, de alguma forma conectados à inovação e tecnologia, né? Seja em cibersegurança, neurociência, neurodivergências mesmo, tá certo. Mas sempre com esse olhar de processos, projetos, como é que tudo isso se conecta, e eu fui desenvolvendo todo esse olhar no meio disso. Eu, naturalmente, já não consigo enxergar as coisas em silos. Eu não sei se é pela minha própria formação, que é uma licenciatura integrada, que já me traz essa visão de multidisciplinar, interdisciplinaridade, ou será pelas minhas próprias vivências, assim, de vida mesmo, de perceber que tudo, na verdade, é um ecossistema. Desde o nosso corpo até as empresas, até as organizações, e tudo isso se conecta de alguma forma, né? Então, acaba que a minha trajetória em si, ela já não nasceu em um silo, nasceu nessa soma entre essa inovação, tecnologia, projetos, negócios, marketing e agora operação também. Que legal! E a gente vê, né, que nesse mundo meio maluco, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas empresas elas vivem naquele modo de apagar incêndio. Quais são os principais sinais de que uma operação chegou nesse ponto, assim, para você? Nossa, meu, e isso é mais comum do que eu gostaria que fosse. Esses apagares de incêndios, assim, eu costumo dizer que é como a cozinha de um restaurante em horário de pico, né? Todo mundo corre, sai comida, sai prato, sai o pedido, mas ninguém sabe no final o que realmente está acontecendo. É só apagar incêndio mesmo. E os sinais eles já vão aparecendo no cotidiano, né? Urgência constante, tudo é urgente. Quando tudo é urgente, nada de fato é urgente, nada de fato é algo que leva a gente. Retrabalho, decisões que se perdem, tudo isso são sinais que, para mim, demonstram uma operação que já nasce desestruturada, né? Ela já está desestruturada. Mas principalmente porque essa bagunça operacional, ela, para mim, ela tem um impacto muito maior, principalmente quando a gente fala de carga mental. Então, o impacto de todo esse apagar de incêndio, de todas essas operações que não funcionam, todas essas urgências, na verdade, ela recai
sobre o próprio profissional, sobre a própria pessoa que está dentro dessa operação, né? E para mim, esse é um sinal muito claro, principalmente quando as próprias pessoas que estão envolvidas na operação começam a apresentar sinais de cansaço mental, começam a apresentar sinais de que a parte crítica, a pensante, que deveria ser o principal, já não consegue mais rodar dessa forma. Está tão no modo tarefeiro, está tão no modo automático, está tão no modo só apagar incêndio, que aquela operação, aquela área vira só um tarefeiro mesmo, né? Então, a gente tem aí dados de várias pesquisas, mas alguns dados que eu separei aqui, que só 20% dos trabalhadores globais estão engajados, de acordo com a Gallup, né? Uma pesquisa desse ano, inclusive, que 40% também relatou muito estresse no dia anterior, e que no outro dia já vem para o trabalho sem aquele desejo, sem aquela garra, sem aquela vontade. E no meio dessas discussões que a gente tem tanto falado sobre saúde mental, a NR01, que começou aí bem recentemente também a valer, isso para mim é muito importante, né? Focar nas pessoas. A operação precisa pensar para as pessoas, ser feita para as pessoas, funcionar para as pessoas. Mas a gente foca muito na jornada do cliente externo, falar muito desse cliente externo, falar muito desse comprador, mas esse cliente interno, e essa pessoa que está ali dentro, essa cultura organizacional, ela te ajuda ou ela te adoece? Essa estrutura de negócio, de processo, de projeto, ela te ajuda ou te adoece? Então, tudo isso para mim são sinais de que se a operação ela tá muito mais voltada a só entregar e não começa a entender e não olha, na verdade, para o todo, ela já tá me dando sinais de que precisa de um novo olhar aí em cima dela. Você está no Sendcast, o podcast criado pela Sendpulse para compartilhar ideias, tendências, estratégias e muito mais. E assim como aqui, a Sendpulse conecta pessoas e negócios todos os dias. Saiba mais em sendpulse.com.br. Boa, perfeito. Nossa, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas estão falando mais sobre saúde mental, sobre todo o ambiente, os impactos, né, que um trabalho excessivo faz com as pessoas. E, ao mesmo tempo, hoje mesmo eu estava vendo nas redes sociais uma empresa publicando aqueles vídeos que, na minha opinião, são extremamente tóxicos de, olha, aqui os funcionários trabalham até 10 da noite, e isso é uma coisa que precisa acontecer, e aí as pessoas falando no vídeo o quanto elas ganharam, porque elas trabalham, e quanto tempo que elas trabalham, até que horas que elas trabalham na empresa. Eu fiquei, gente, é sério que ainda tem empresa se vangloriando e falando que as pessoas que trabalham até 10, 9 horas da noite, essas sim vão crescer dentro da empresa, e quem sai no horário, meu Deus, você não vai ter oportunidade. Gente, não é possível isso, né? Que doideira. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Assim, eu já trabalhei em empresas em que você ser um bom profissional era você ficar até muito depois e fazer isso e não ter final de semana, trabalhar bastante, fazer tudo isso. Só que, na verdade, isso é algo muito mais enraizado, né? É cultural isso já. Foi um movimento que aconteceu há muito tempo atrás, de uma ideia, na verdade, né? Um sonho vendido de que quanto mais você trabalhasse, mais qualidade você teria de vida. Só que, na verdade, isso é uma falácia. Você não tem qualidade de vida porque você está trabalhando, você não tem tempo para viver. O seu tempo, até para dormir, você está trabalhando, porque a tua cabeça não vai parar, não está parando, né? E você está ficando doente. Então a gente vive, na verdade, numa sociedade hoje que eu vejo vários movimentos acontecendo no mesmo lugar. Isso é incrível, ao meu ver, pelo menos, né? Você tem tanto o grupo que defende que não, tem que trabalhar até 10 horas da noite e fazer isso acontecer e trazer isso, e um contramovimento, principalmente das gerações mais novas, de que não, eu quero viver, inclusive eu quero sair das redes sociais, eu não quero nem estar online, eu quero estar offline. Então você vê vários movimentos culturais acontecendo, e fechar os olhos para isso é um risco para a própria instituição, é um risco para a própria organização. Porque ou você percebe, ou as organizações entendem que a própria relação de trabalho precisa de atualizações, ou vão ficar sempre nesse discurso de não tem mão de obra qualificada, não tem, as pessoas não aguentam a pressão da empresa. Não é que não aguente a pressão da empresa, é que tá pagando tanto incêndio, tá vivendo tanto nesse modo alerta, tá ficando tão doente mentalmente,
que as pessoas não estão querendo mais, assim. Claro que a pessoa não vai querer ser líder. Quem que vai querer ser líder para ficar doente? Ninguém quer, né? E esse movimento é um movimento que vem justamente dessas gerações mais jovens, né? E por isso que eu trago muito essa questão do, ok, como é que a gente faz, então, para que essas áreas sejam mais humanas, para que essas áreas valorizem o conhecimento das pessoas, né? Principalmente numa era como essa que a gente está falando de IA agêntica, IA generativa, uma inteligência artificial para cá, para lá, todo dia praticamente você tem uma atualização nova sobre inteligência artificial. Só que cada vez mais você vê nos estudos que, na verdade, o olhar deve ser para o ser humano. Opa, se eu tenho a possibilidade de dar tempo para que essa pessoa possa pensar, como é que essas instituições, como é que essas organizações estão utilizando essas IAs? E muitas vezes elas estão utilizando para substituir o pensamento humano, o que é um erro. Porque você vê big techs, você vê várias instituições fazendo totalmente o contrário. Ou então, aquelas que já quebraram já entenderam que o orçamento delas para um ano, em metade do ano, já acabou e elas precisaram recontratar as pessoas para fazer aquilo acontecer. De novo, né? Então nós estamos num momento assim que eu vejo que é muito disruptivo para a humanidade, mas que ao mesmo tempo existem grupos e subgrupos de pessoas. Você tem um grupo de pessoas que olha e quer viver mais e quer viver bem com a cabeça sã, e você tem um grupo que prefere fechar os olhos. Mas essa é a beleza da democracia também, né? E você ter essas várias visões, essas várias possibilidades, só que a conta chega, para todos os grupos vai chegar em algum momento, né? Você vê aí essas discussões acontecendo não à toa. Então, existem muitas possibilidades dentro dessa discussão. Sim, nossa, total. E é aquele negócio, né? No fim, eu acho que muitas das justificativas é o fato de, mas eu estou recebendo mais por isso. Eu estou trabalhando, sei lá, 5, 6, 7 horas a mais, mas eu estou recebendo. Mas aí, no fim das contas, eu sempre faço a matemática de, você está tendo tempo de usufruir o dinheiro que você está recebendo? Porque aí também, né, você ficar recebendo a mais, sentando no dinheiro e não conseguindo usufruir nada, porque você não tem tempo para nada. Até que ponto, né, isso faz sentido, né, esse acúmulo, é a síndrome do tio Patinhas, né, de ficar jogando dinheiro e sentar nele e falar: "Mas eu tô recebendo dinheiro, gente". Tem que dosar muito bem, né. Exatamente. Na verdade, você vende horas da sua vida e troca por um valor, né? Você substitui, você troca isso. E tem até uma série na Netflix que fala exatamente sobre isso. É uma sociedade que quando você consegue vender de anos da sua vida você troca anos da sua vida por bens e outras questões. Isso, na realidade, é o que acontece hoje. A gente troca horas da nossa vida para atender aquilo ali, né? Só que as contas já estão chegando. A gente vê todo dia, quase todos os dias também, pesquisas falando sobre o impacto disso nas pessoas, o quanto elas estão ficando doentes, o quanto elas estão ficando cansadas, o quanto a gente vive numa sociedade que é cansada, abarrotada por anúncios, compre aqui, ou ideias que lhes são vendidas, ou sonhos, cada vez mais precisando de gatilhos e gatilhos e gatilhos para conseguir ter algum tipo de reação, né? Então, essa sociedade do consumo, que é o que a gente vive hoje, ela vai para além de só comprar e vender. Você está falando de vidas, você está falando de pessoas, você está falando de fato, qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Será que é ter mais dinheiro ou é ter tempo para viver? Né? Para que lado a gente está olhando quando a gente fala de qualidade de vida? Então, são pontos assim que eles trazem. São muitas questões, na verdade, de várias linhas, né, que a gente pode trazer: linha sociológica, linha fisiológica, linha do próprio capitalismo em si, né, as linhas sociais também, mas que cada uma vai ter uma visão diferente. Né? Cada uma vai trazer essa discussão sobre um tópico, sobre um ângulo diferente. Sim, com certeza. E você citou um pouco aí a tecnologia, né, e muitas empresas acreditam que precisa de uma nova ferramenta para resolver os problemas. Na sua visão, quando que a tecnologia realmente resolve e quando ela está apenas mascarando ali uma desorganização que já existe na empresa? Eu vou utilizar uma fala que é bem interessante, que é no sentido de a inteligência artificial, agora falando especificamente de inteligência artificial, já que a gente está no hype dela, né? Todo mundo fala de IA, 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 IA para cá, IA para resolver isso, IA para resolver aquilo. Todo mundo sabe que a IA ela potencializa. E ao meu ver,
ela tem dois papéis potencializadores mesmo. Ou ela potencializa a inteligência do negócio, ou ela vai potencializar o caos. Das duas formas, ela vai potencializar. A tecnologia, para as organizações hoje, ela entra muito nessa questão ela começa na capacidade, na verdade, da organização de transformar esse conhecimento invisível em processo, esse processo em sistema, e esse sistema em habilidade repetível. Quando a gente fala em habilidade repetível, é que a gente está falando de tecnologia. É ali que a gente está implicando a tecnologia. É a partir dali que ela pode utilizar, ela alcança o potencial dela de fato. Não porque ela vai fazer a atividade do ser humano. A atividade do ser humano, na verdade, passa a ser pensar. Quanto mais tempo o ser humano tem para pensar, criticar, analisar e entender o que a inteligência artificial está entregando para a gente como resultado, melhor para aquela área, para aquele profissional, para aquela organização. E isso não só dentro de uma área, para a organização como um todo. Agora, você tem instituições que nem sabem como é que o processo funciona. Que, na verdade, está tudo concentrado na cabeça de uma pessoa. E que se essa pessoa tirar férias, meu Deus, é um caos. Corre para pegar o que essa pessoa estava fazendo na cabecinha dela e replica isso de alguma forma. E a gente precisa dela. Ou então liga para ela no meio das férias, pergunta como é que faz tal coisa, onde é que está tal coisa. Então, na verdade, a tecnologia, no fim, ela é uma ferramenta potencializadora. Agora, ela pode potencializar tanto para um lado em que a instituição ela conhece os seus processos, ela entende como é que a sua área funciona, ela entende como as áreas funcionam, ela entende que pessoas estão envolvidas dentro de cada processo e cada fluxo e tenta, a partir dali, a partir dessas habilidades repetíveis, essas atividades, dar tempo para que ela consiga pensar. Né? Então, mas a maioria das empresas, na verdade, não tem nem o primeiro passo, que é o processo mapeado, nem entende como é que o processo da sua área funciona. E aí é querer o motor de uma Ferrari num Celta. Você não vai conseguir, você não vai alcançar a potencialidade que você quer só porque você está aplicando inteligência artificial ou aplicando alguma tecnologia ou alguma ferramenta. A ferramenta é o último ponto. Antes disso, a gente precisa analisar que tipo de conhecimento a gente está gerando dentro dessa organização, quem são as pessoas envolvidas, que tipo de processo, de fluxo que a gente está trazendo para dentro disso. Será que o fluxo que a gente utiliza hoje ainda compete para o que a gente está fazendo, da forma como a gente faz? Né? E quando a gente fala de processo, não é só aquele documento bonitinho que fica na gaveta de alguém. Ah, olha, temos os nossos processos mapeados e está documentado e agora vai funcionar. É um documento vivo. Precisa ser algo que esteja constantemente conectado à realidade. Senão é só um documento bonito que vai estar ali e a IA ou qualquer outra tecnologia vai ser só mais uma ferramenta em que vão se gastar muito, em que vai se testar muito, muita coisa vai dar certo na base da hipótese, da tentativa e erro, mas muito também se gasta nessa tentativa e erro. Então, até que ponto a tecnologia está sendo positiva também, principalmente para uma organização, né? Nossa, sim, perfeito. E a gente vive nessa era, né, também das empresas quererem falar que elas usam a IA e incentivarem os funcionários, não, vocês têm que começar a usar, mas ao mesmo tempo não tem nenhum preparo, nenhum tipo de auxílio ali, é meio que, joga aí, usa no seu dia a dia e vê o que acontece. Eu acho que isso acaba trazendo também um pouco esse ponto, né, de ser tudo, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão usando para praticamente tudo, é tudo muito raso, né? O potencial que a inteligência artificial pode entregar não vem. É tudo raso, é tudo meio parecido. Eu acho que é até por isso que a gente está vendo uma sequência de coisas muito parecidas nas redes sociais hoje, né? Exatamente. Eu acho que isso vem muito da questão do achar que a IA substitui o ser humano. Isso é uma coisa que eu vejo em alguns discursos, a IA já substitui seres humanos. Não, ela substitui tarefas que seres humanos fazem, mas que são repetitivas e a gente consegue automatizar de alguma forma e dar tempo para que essa pessoa, mais uma vez, possa usar a skill dela principal, que é o pensar. Né? A pessoa precisa ter tempo para pensar, a gente precisa ter tempo para ser crítico, né? E você vê esse discurso de times cada vez mais enxutos com inteligência artificial. Eu acho isso muito perigoso, que você traz exatamente esse ponto. A superficialidade da construção vai fazer com que sejam várias peças iguais, da mesma forma, comunicados da mesma maneira, e aí os diferenciais, por exemplo, os famosos diferenciais competitivos,
famosas branding, as marcas, né, que constroem esses posicionamentos, por exemplo, não se diferenciam, porque tá tudo igual. A fonte, a forma que a imagem é colocada, a maneira como a gente utiliza o conhecimento. E olha só que interessante, as próprias grandes empresas, Anthropic, OpenAI, que são as grandes que a gente vê constantemente aí na mídia, né? Elas mesmas já estão precisando comprar livros físicos para poder utilizar isso como base de conhecimento. Ou seja, a IA está lendo o próprio conhecimento da IA, então ela não está gerando conhecimento novo. Ela está somente replicando aqueles conhecimentos que ela já tem. Se aquela base, se a própria Anthropic precisa dos livros físicos para trazer isso, quem somos nós para dizer que nós não precisamos do ser humano ali juntamente com a máquina? É por isso que eu acredito muito na inteligência simbiótica. É a inteligência artificial, mas também humana. É a pessoa que está por trás da usabilidade da ferramenta é quem consegue ter a referência para dizer se aquilo é esteticamente bonito ou não, se tem um impacto, sim ou não. Análise, os dados, a IA vai trazer para a gente, vai repetir, vai dar para a gente sim as entregas, mas você precisa ainda dessa pessoa, dessa figura, desse ser humano que vai olhar para isso e dizer: isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui é falácia, isso aqui é invenção, isso aqui não, né? Então ainda tem muito dessa troca humano-máquina que precisa ser explorado. E aí entra nessa questão que você trouxe, que é o potencial da IA, o potencial da tecnologia. É imenso, é gigantesco. Nós conseguimos fazer coisas incríveis com a inteligência artificial hoje. Mas a gente já começa a perceber que não basta só um prompt bonito para fazer. Existe uma engenharia de prompt, mas também existe uma engenharia de contexto, mas também existe uma engenharia por trás do pensamento. Existe a arquitetura de pensamento para poder fazer aquilo sair daquela forma cinematográfica e bonita e incrível. Quem faz isso é o ser humano. Quem constrói isso é o ser humano e a máquina, não é só a máquina. Então, dizer que a IA substitui o ser humano, nós não estamos nesse ponto. Isso, na verdade, é um risco para a instituição quando ela está falando isso. Vamos substituir um time inteiro por inteligência artificial. Você continua precisando do ser humano. Seja ele num papel mais crítico, seja ele num papel mais de analisar aquilo que a IA está entregando, ou mesmo de trazer o conhecimento técnico para dentro dessa ferramenta, né? Então, esse para mim são os pontos principais. Sim, nossa, perfeito o que você falou, porque é realmente isso, assim, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, e eu acho que esse ponto, né, do pensamento é muito importante, porque eu acho que nós mesmos no dia a dia, como é muito prático, né, você usar ali a inteligência artificial para formular algumas coisas no dia a dia, a gente tem que o tempo todo parar e falar, não, pera, eu preciso tipo, jogar isso. Eu sei, eu vou fazer isso muito mais rápido, mas assim, eu preciso fazer também muito mais rápido, porque senão a gente também fica nesse vício, né, de ter as coisas muito rápidas na mão, às vezes você nem para pensar, você nem para refletir. E outro dia eu vi que o próprio chat GPT colocou aí embaixo, as informações não são precisas, cheque, olhe. Então, assim, até ele está dizendo para gente, você precisa pensar depois que eu te dou essa informação. Então, assim, Exato. o tempo todo a gente tem que lembrar disso, né? E olha só, né? Você, ser humano, precisa ser lembrado que você precisa pensar. olha o ponto que nós estamos. Você precisa refletir sobre isso, analisar isso aqui. Não é só pegar, copiar e mandar. Isso está acontecendo em muitas instituições, inclusive. Exatamente. E é uma das coisas básicas da filosofia que a gente aprendeu, né? Que o ser humano é um ser que pensa e ao mesmo tempo a tecnologia está fazendo o oposto, está tirando isso um pouco, né? As pessoas estão muito no automático. Outro dia eu comecei a ver uma série de pessoas reagindo a comentários em postagens que as pessoas simplesmente jogavam e comentavam o que a inteligência artificial falava. E aí começou a surgir comentários muito parecidos. Assim, pessoas falando a Uhum. opinião de uma forma assim muito parecida. E aí, você vê, até para você comentar num post que é a sua opinião, a pessoa tá usando a inteligência artificial para dar a sua opinião, só dar a sua opinião, sabe? É muito doido isso. Nossa, isso entra em várias questões assim filosóficas, sociológicas, de natureza humana mesmo, de entender que o ser humano está perdendo sua própria humanidade. E isso é algo assim
pouco, porque quando a gente fala dessa forma, parece um exagero, mas não, a gente já vê sinais do ser humano perdendo o seu próprio sinal de humanidade há muito tempo. Quando a gente olha para a inteligência artificial hoje, da forma como ela está sendo utilizada, né, de uma maneira não tão. Porque ela só apareceu um belíssimo dia, ó, aqui, ó, ferramenta para vocês utilizem. Treinem com os dados, usem, e agora virou isso tudo que é a inteligência artificial, né? Só que as pessoas estão perdendo essa capacidade que é o que nos difere como animais mesmo, racionais. Pensar, criticar, estudar, entender, ler, analisar. Quase ninguém lê hoje um livro. Existe um grupo seleto de pessoas que lêem um livro, por exemplo. Hoje eu chamo de grupo seleto. Existe esse grupo seleto que lê um livro. A maioria pega o livrinho, joga lá, resume para mim aí, por favor, que eu quero ouvir com formato de podcast. Isso não é um problema em si. Mas a partir do momento que você deixa que a sua opinião seja dada por uma inteligência artificial e não a sua própria opinião, você está abrindo mão daquilo que é mais incrível, que é você ter o poder de decidir o que você pensa, o que você fala, de que maneira você quer. Então, é claro que existe uma linha de facilidade, e isso é uma coisa que a gente não pode negar. A inteligência artificial facilita e muito vários processos, vários formatos, acelera várias questões. Isso não é questionável. O questionável é o quanto a gente está acelerando e perdendo a nossa humanidade para que a inteligência artificial comece a aparecer mais do que o próprio ser humano, né? Então, e isso é uma realidade dentro de operações, na vida real, em lugares, na rede social. E isso a gente vê em várias questões. A rede social mesmo deixou de ser social. Há muito tempo a rede social já deixou de ser de sociabilidade, de você socializar. Ela está muito mais hoje como um canal. É um canal de venda, é um canal para você anunciar alguma coisa, é um canal para você, de repente, ver alguma coisa aleatória, engraçada, que a gente não sabe nem se é vídeo feito com IA ou se é uma coisa que é real, né? Então, o social está se perdendo por conta de tudo isso. E isso, para mim, é o prejudicial. Porque tanto para a organização quanto para as pessoas, você vai perdendo essa capacidade, né? Você vai perdendo essa humanidade. Sim, boa. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco o que você acha que vai vir, que a gente falou tanto de tecnologia, o que você acha que vai ser no futuro, assim? Para onde que a gente está caminhando, na sua opinião? Para onde nós estamos caminhando? Olha, nós estamos caminhando para. Isso é uma coisa que eu converso muito com meu pai, inclusive. É muito legal essa questão. O que eu enxergo? Você tem hoje um caminho em que existe um grupo de pessoas que está conseguindo enxergar a tecnologia como potencializador das próprias capacidades. Esse grupo de pessoas, esse grupo específico, já entendeu que o que ele precisa fazer é se aprimorar as próprias habilidades humanas para ser cada vez mais capaz de olhar para o que a inteligência artificial está entregando para a gente e criticar e dizer sim ou não, certo, errado. É um trabalho mais humano-máquina mesmo, essa simbiose mesmo, essa junção entre humano e máquina. Mas existe uma outra linha que eu entendo que a tendência não é só IA, por exemplo, ou tecnologias. É quase que um novo contrato cultural, assim, de vida mesmo, de trabalho e de vida. As pessoas precisam de tempo para desenvolver a criticidade, ler, analisar, comparar, decidir e aprender. Sem isso, a IA vira mais demanda em cima de gente cansada. Então, você tem esse segundo grupo que vai virar gente cansada. Pessoas que ou vão precisar de uma renda universal para conseguir viver, porque já se distanciou muito das pessoas que já utilizam a inteligência artificial ao seu favor, de formas que várias pessoas não têm nem acesso, não têm nem ideia de como isso acontece, principalmente porque não tem alfabetização digital, não é alfabetizado digitalmente mesmo, e a gente já está falando de multi-agentes e IA e tais tecnologias. Então você vê esse buraco ficando cada vez mais fundo. Então eu enxergo que existem dois grandes grupos. O grupo que vai entender que isso é um potencializador de si, e mais uma vez, IA sendo potencializadora, né? Ou potencializador da inteligência, ou potencializador do caos. Então eu enxergo esses dois caminhos. Boa! E agora eu falo que o momento final do podcast, ele é um momento merchan, porque os seus contatos vão estar aqui na descrição, mas para você falar para as pessoas onde elas podem saber mais sobre o seu trabalho, enfim.
Que maravilha. Então, eu vou aproveitar esse momento então para falar do meu LinkedIn, que é Wiclai Nunes, WYKLI Nunes. Meu Instagram também, Wiclai_Nunes. E ali você encontra no Linktree, você tem tanto a minha newsletter dentro do LinkedIn, que se chama Arquitetura de Intenção, dentro da minha própria consultoria também de negócios, em que eu acabo entrando na instituição e trazendo mais desse conhecimento fundo, né, para que como essa organização utiliza melhor esse conhecimento juntamente com a tecnologia, juntamente com processos, ou também na própria LSG, que é onde eu sou head de marketing, tá ali também à frente desse ecossistema. Então, fica o convite para conhecer meu trabalho e agradeço também pelo convite aqui para o podcast. Muito, muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu adorei conversar com você. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada por ter topado participar e até mais. Até mais, obrigado. E se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever ou seguir a nossa página. Também não esquece de deixar sua curtida, compartilhar com um amigo e se quiser saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sendpulse lá nas redes sociais, @Sendpulse_BR.